Hoje vou levar os meus amigos à minha casa. Minha mãe vai falar sobre as abelhas. Uma alça que é assim pequenina, certo? E outra alça. As colmeias eu tenho-as ali arrumadas. Da colmeia não, porque a colmeia é onde a rainha está a pôr os ovinhos e a crescerem as novas abelhinhas e onde tem mel para elas se alimentarem. Esta alça já não está boa para ir para uma colmeia. Porquê? Porque andou aqui o bichinho e estragou. As térmitas. Não, isto aqui foi formigas, Térmitas. e outros bichos, porque assim, isto tem que ser madeira, sem tratamento, porque senão os químicos é o que trata a madeira, ou o que a mantém, mas também faz mal às abelhas. Quando isto está cheinho de mel, elas seguram aqui os quadros para não abanarem. E então, com esta parte, nós arrancamos o quadro, levantamos e só depois é que seguramos assim. E isto pode pesar vários quilos. Pesa mais que 1 quilo, pesa para aí 2 quilos. Está aqui uma que já tinha ido à colmeia. Não faz mal. E começaram, este também já não vai ser, porque olha, já tem, ó, farinha. Isto é cera a desfazer-se. Não suja, isto não faz mal. Tá? Estão a ver como as abelhas começaram a puxar a cera? São elas que aumentaram desde a chapinha e elas foram aumentando. Conseguem ver? Sim? Para verem como elas são inteligentes para fazer. Olha, uma coisa que eu vos queria mostrar. Quando às vezes alguém vos falou em alimentar as abelhas? Sim. Já ouviram falar? Sim. Já não já? Como é que se alimentam as abelhas? Não se vai dar, não se põe lá um pratinho. Não. O farnel é isso mesmo, elas também têm direito a farnel. É assim, esta tampa é a tampa da colmeia, que pousa aqui a tapar todos os quadros, certo? E esta tampa tem este buraquinho aqui, Para meter a que normalmente está tapado com esta tampinha. Isto aqui tem uns buraquinhos que dá, só que elas isolam tudo. Isto era furado, até para respirar e assim, mas elas tapam tudo. Quando uma colmeia pode estar muito fraquinha ou até arranja-se um enxame pequenino, nós podemos colocar isto, retira-se, não é preciso até levar máscara. Irmos à colmeia, tiramos a tampa que é para proteger, para não entrar chuva, a tampa de zinco, e colocamos, aqui ainda falta uma tampinha que não tem, mas não faz mal. Colocamos aqui esta taça, e esta taça o que é que tem? Tem outro buraquinho e tem tipo de umas escadinhas ali para elas subirem e sobem e entram pelo buraco e descem, aqui tem exatamente igual. Mas temos esta tampinha que encaixa aqui e tem assim, ela não é completamente lisinha, pois não, tem assim aqui uns buraquinhos, que é para o líquido ir passando para dentro. E então elas nunca vêm para esta parte, porque senão afogavam-se. Ficam só ali naquelas escadinhas, nestas escadinhas, a beber. E é ali. Sem máscara, porque elas estão ali dentro e não nos picam. Porque só se levantarmos isto. E para pôr o alimento é aqui deste lado e depois ele vai passando para ali. Nós alimento, há muito quem faça, mas eu agora não tenho alimentado e se calhar até devia. Nós fazíamos 1 litro de água, 1 quilo de açúcar e sumo de limão. Tudo, mas não devia ser mexido, era com uma colher de pau. E feito numa caneca de barro ou plástico, metal, folha, não. E então mexia-se muito bem até dissolver todo o açúcar e depois punha-se aos pouquinhos, aqui um bocadinho. Aquilo ficava aquela aguinha cremosa, assim mais grossinha, e elas iam, mas isto dava, sei lá, para 8 dias. Aquilo era uma coisinha, só se punha um bocadinho e elas não estavam pequenino. Se não tem alimento, elas acabavam por morrer, então bebiam aquela aguinha doce. Estão a perceber? E fazia bem, mas era para elas se alimentarem, não era para elas fazerem mel com isso. Certo? E chame é pequenino, nós também não devemos pôr logo numa colmeia assim tão grande como são aquelas. Podemos pôr no núcleo,
que são umas colmeias mais pequeninas, que é só meia colmeia. Aqui são quantos? Estás a ver? É só leva 5 quadros. É uma colmeia, tem as mesmas coisas para alimentar, o buraquinho, tem tudo. Só que assim, estes já ficavam mais protegidas, ficavam mais quentinhas, porque elas também têm de ter uma certa temperatura. E então ficavam num espaço mais pequenino. E nessa altura é que nós colocávamos uma colmeia grande no sítio onde estava o núcleo, desviámos o núcleo um bocadinho e passámos os quadros todos sempre no mesmo sentido. Porque a mestra já está habituada a ter assim as arrumações lá em casa, ou seja, a postura, todo o seu ninho está organizado dessa forma. Então não devemos andar a cruzar. E os quadros, que depois vai levar mais 5 quadros vazios, põem-se nas laterais. Para esta maceira, como nós chamamos, isto já está aqui a mais. E então pegamos no quadro, pegamos numa faca, este eu deixei aqui porque ainda tem mel, foi uma alça que eu trouxe, que tirei as alças todas, aqui ainda tem mel, e nós pegamos na faca, isto como pesa muito, que está cheio de mel, imaginemos, pousamos aqui para nos ajudar a segurar, porque se pousa aqui escorrega, porque o mel escorrega. Então pouso aqui ou aqui, atenção. E então pegamos na faca e cortamos, e vocês vão ver, cortamos, a faca vai encostadinha à madeira. E vocês veem, só que agora esta cera está suja, está velha, não é? Porque isto já é para eliminar. E vocês vão ver que tem aqui mel. Estão a ver? E este também já está um muito escuro, o quadro vai ter de ser retirado. Isto é assim. E aqui deste lado é exatamente a mesma coisa. Olha se cai. Comer, ou seja, mastigar como pastilha elástica. Isto O que é serve muito para bom. comer. Até há quem diga que isto faz bem à saúde, mastigar esta cera. Não Estão se a pode perceber? comer. E agora, podes comer, mas não te faz mal. Só que se calhar não te vai saber bem a comer, porque depois torna-se muito seco e duro, David. Estás a perceber? Daqui, isto depois tem aqui estes filtros. Estes são os funis que nós utilizamos para coar o mel. Para ele não ter lixo. Quando sai ali por a torneirinha da frente, pomos este. E daí ainda passa naquele mais fininho. Ali, e depois é apanhado para um balde, para uma panela ou recipiente limpinho, porque depois o mel já é colocado nos bidões. Os quadros daqui, de nós os cortarmos, isto está feito, preparado para eles irem encaixando e vão escorrendo aqui enquanto ali o extrator ainda está a funcionar com outros. E depois é que colocamos aqui, isto encaixa, os quadros, estes estão secos, claro que não tem o mel, encaixam e aqui leva 16, eu depois desvio, 16 quadros. De antes era tudo feito à mão. E o motor, claro que isto não é aquelas máquinas como muitos meninos foram ver, mas isto faz um bocadinho de barulho, só pouquinho, e começa a flutuar. Estão a ver? Todos cheinhos de mel, o mel começa a sair e faz ventinho. E o mel sai todo para as beirinhas e cai para o fundo. Estás a ver como ele sai? Para a direita. Agora vai parar. Eu expliquei-vos porque é que o mel tinha, ou os quadros tinham aquela separação. Não tem mel? Não, claro, porque está tudo, não tem mel, eu já vos disse. E anda para o outro lado. Estão a ver? Que é para tirar o mel de um lado e do outro. Certo? Olha, agora imagina isto carregado com mel e andar a esta velocidade é uma maravilha. Não custa nada tirar o mel. Antes era tudo à manivela. Estás a perceber? Uns 7, 8 minutos para cada lado praticamente chega.
Estás a perceber? E os quadros saem daqui sequinhos praticamente, enxutinhos, como, quase como estão a ver agora. Certo? E o mel sai onde tem que, é assim, isto estando cheinho de mel nos quadros, temos que abrir a torneirinha porque senão não tem recipiente suficiente lá no fundo para armazenar o mel todo que sai. E aí começa-nos a tocar nos quadros e a varia tem que estar sempre esta torneirinha que está aqui à vossa beira, olha ali, aqui, aberta. Esta já foi aberta de forma diferente. E o mel cai aqui para o recipiente a ser coado por aqueles coadores. Para ele, quando sair para o recipiente, já está limpinho de toda a cera. Completamente. E nós, deste ano, recuperamos só esta cera, porque havia pouco mel. E está aqui, no fundo, pode ter um bocadinho de mel, mas muito pouco. Vender, ou seja, até dá para troca. Nós costumamos trocar. Depois damos esta cera e quem tem as máquinas próprias para recuperar e fazer aquelas lâminas de cera novas, dão-nos em troca. Nós damos esta cera que vale dinheiro e eles dão-nos as chapas prontinhas. Como eu tenho ali, isto não foi apertado, estão aqui os buraquinhos, os hexágonos direitinhos da cera. Estás a ver? Fica aqui tudo direitinho. Quadros velhos, deixa-me estar aí mais um bocado. E fazer estas lâminas, porque as das alças eram iguais, porque este é o quadro de ninho. Estás a ver aqui? Para ver. Os quadros de ninho têm 4 araminhos para segurar, enquanto que os das alças são pequeninos. Não, este não foi usado. E este também não foi, só que já estive dentro de uma colmeia. Só que com o calor do verão, a cera derretiu. E ficou. Estas já são para o lixo, já não dá para. É fininho. São todos fininhos, estás a ver a separação? Só que este ano já foi tudo cheio. Este bidão verde foi eu busquei. E temos aí os pratos que vocês já conhecem. Não é o vinho, não. Isto é uma vassourinha. Ela está ali, isto é normal, ela estar assim, mas não está suja. Isto é quando nós vamos tirar o mel. Tiramos aquele pó. Não há pó, as abelhinhas não têm pó dentro da colmeia. Este quadro é um mau exemplo porque este quadro é feio. Isto é assim, isto aqui tem abelhas, nós usamos aquele fumo que vocês devem conhecer. E normalmente tiro daqui o quadro, carregadinho de mel e faço assim. Só uma pancada com a madeira, assim, pumba. E as abelhinhas, as que tiver, muitas caem na frente da colmeia. E depois já voltam a entrar. E esta vassourinha, há alguma mais malandra, e varremos as abelhas. Esta vassourinha é de varrer, porque é macinha, é de varrer as abelhinhas. O pior é que... Olha, tem ali uma alças. Ai, eu não vou. Ai, eu vou. Só um bocadinho. É muito guloso. É? Olha, eu acho que... É docinho. É docinho. Vamos fazer um xingabum. Sim, acho. Isso não é sério. Vamos fazer um para a professora, olha.